Olá, meninos do tempo integral, sétimos anos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, que estejam estudando, fazendo as atividades naquele cantinho bem tranquilo na casa de vocês, né? Fazendo PET, fazendo as atividades complementares, enfim, tudo que o professor postar, vocês façam, né? Bom, nós já estamos na terceira semana de estudos do PET 2 em História. Nós iremos estudar o contato entre os portugueses e os indígenas em 1500. Com o fechamento da passagem do mar Mediterrâneo pelos turco-otomanos em 1453, o caminho para as Índias, né, no continente asiático, ficou complicado. E vocês sabem que os europeus iam às Índias em busca das especiarias, né? Pimenta, noz moscada, perfumes. Então, tudo, eles ficavam deslumbrados, achavam maravilhoso, né? As especiarias das Índias. E para ir para lá era complicado. Portugal e Espanha eram as duas maiores potências navais do período e tiveram que criar alternativas para chegar até o outro continente. Mas, nessas novas aventuras, Portugal e Espanha acabaram chegando no continente americano. Vocês têm que imaginar a vida no ano de 1500, 1400 e tanto, né? 1492. Era muito difícil. As embarcações eram pequenas, as naus, as caravelas também eram bem rudimentares. Não havia hoje, né? Computador de bordo, não havia nada disso. Então, era tudo muito perigoso e muito difícil, né? As primeiras viagens dos portugueses e espanhóis para chegar às Índias foram feitas, então, contornando o continente africano. Essa volta aumentava muito o tempo da viagem, além de ser muito perigoso, né? Pois no extremo sul da África, o mar é bastante agitado e o risco de acidentes era bem maior. A alternativa que os navegantes encontraram foi dar a volta pelo oeste, pois eles já sabiam do formato esférico da Terra, né? Vocês sabem que a Terra é redonda, né? E os navegantes, então, não sabiam era do tamanho do planeta e que havia um imenso continente no meio do caminho, que era o continente americano, que era a América, esse continente que nós habitamos. Os primeiros europeus a chegarem na América foram os espanhóis, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo em 1492. Inicialmente achavam que estavam nas Índias, mas perceberam que estavam em um novo mundo. Quando voltaram para a Europa, os portugueses souberam da nova descoberta e exigiram uma parte nesse território. Então, em 1494, foi feito o Tratado de Tordesilhas entre a Espanha e Portugal, né? Dividindo a nova descoberta entre esses dois países. Isso se deu em 22 de abril de 1500. E aí, uma frota de 9 naus, né, que são navios de pequeno porte, e 3 caravelas que chegaram no território brasileiro. Ficaram ancorados por alguns dias e, em seguida, pegaram seus barcos para chegar até a praia. Nesse momento, eles acharam tudo muito estranho. Por quê? Eles encontraram os índios, os nativos, as pessoas nativas, né? E o encontro fez um estranhamento tanto da parte dos índios
quanto da parte dos portugueses. Por quê? Os índios andavam nus, os índios viviam nas florestas, os índios se pintavam, os índios tinham uma cultura totalmente diferente da cultura europeia, né? Então, o que aconteceu? Pero Vaz de Caminha ficou então responsável por relatar o que haviam encontrado, né? E ele escreveu uma carta com a informação sobre os índios, a informação daquele povo estranho, a informação de como eles eram, que eles pulavam, que eles eram, que andavam nus, enfim. Os indígenas também tiveram um estranhamento como os portugueses tiveram, como eu tinha dito, né? Os portugueses ofereceram vinho para os indígenas, mostraram uma galinha, e tudo isso estranhou-se os indígenas, né? Houve um estranhamento também. E as roupas dos portugueses também era muito diferente para os índios. Aquelas botas, aqueles casacos, aquelas perucas, as meias, né? Então, tudo foi muito diferente para ambas as partes. E o encontro inicial, então, foi um pouco agradável, né, para os portugueses. Por quê? Porque os portugueses perceberam que a nova terra era rica em elementos naturais e que deveriam catequizar os índios como uma forma de salvá-los, né? Aí há toda uma trajetória da companhia dos jesuítas, né? Que vieram para o Brasil para catequizar os índios. E que a gente fica muito triste porque nesse catequizar houve a retirada da cultura propriamente dita dos índios, né? E outra coisa também, os índios foram escravizados, né? Houve mortes terríveis, né? O número de índios, quando os portugueses chegaram para hoje, por exemplo, caiu em demasia, né? Quando os portugueses aqui chegaram, havia mais ou menos 4 milhões de indígenas. Hoje, 200 mil, não chega a 300 mil indígenas no Brasil. É muito triste a gente ver uma forma assim tão cruel com pessoas que tinham a sua cultura maravilhosa, mas que foi arrasada, né? Foi mutilada pelos europeus. Bom, tem essa minha explicação. Nós iremos fazer as atividades do PET e vocês, todas as vezes que vocês não entenderem as perguntas do PET, vocês voltem à minha explicação, vocês leem o texto do PET dessa terceira semana que nós estamos iniciando hoje. Bons estudos!